Oi pessoal, então a gente segue aqui com os estudos sobre os crimes contra a família, tá? No outro vídeo a gente conversou sobre os crimes, sobre a história e a introdução desses crimes, vimos também o crime de bigamia. Nesse vídeo eu quero ver a partir do artigo 236, tá certo? O artigo 236, 237, 238, 239 trazem tipos penais, crimes específicos que ainda protegem o casamento. Vamos lembrar que nós ainda estamos no primeiro capítulo dos crimes contra a família, que é esse capítulo que vai trazer aí essas condutas especificamente voltadas à proteção do casamento. Vimos na outra aula a bigamia, ou seja, o indivíduo que casa e estando casado casa novamente, formalmente com outra pessoa. Agora a gente vai ver os demais artigos. Veja aí o artigo 236, induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Artigo 236, contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Então aqui o que há é o agente não era casado anteriormente, portanto completamente diferente do crime de bigamia, mas ele tem um erro essencial, tá? Um erro essencial sobre o casamento, e ele omite esse erro, ele esconde esse erro daquela pessoa com a qual ele pretende casar. Tá? Dentro desse cenário, a gente pode exemplificar, por exemplo, imagina que aquele indivíduo tem uma condenação criminal, aquele indivíduo tem uma doença infecto-contagiosa, aquele indivíduo tem uma doença terminal ou uma doença grave. A doutrina também aponta, por exemplo, a figura daquele indivíduo que tem algum tipo de infertilidade. Então, tudo isso seriam erros, efetivamente, que eu omito, ou seja, eu deixo de dizer, e o meu crime existe no momento em que eu silencio em relação àquela pessoa que eu estou efetivamente casando essa determinada informação. Preste atenção no seguinte. Essa omissão, tá? O fato de eu não dizer, por exemplo, que eu tenho uma condenação criminal definitiva, ou que eu tenho uma doença gravíssima, uma doença em estado terminal, isso pode gerar a nulidade do casamento no âmbito civil. Isso é diferente, por exemplo, da figura de eu já ter sido, perdão, de eu estar casado e casar novamente. Então, olha a diferença. Quando eu estou casado e novamente caso, claro que esse casamento aqui é completamente nulo. Nessas situações que eu falei a vocês, ou seja, eu escondo daquela pessoa com quem eu estou casando que eu tenho uma condenação criminal ou que eu de alguma forma tive aí ou tenho uma doença grave, esse casamento, do ponto de vista civil, ele é anulável, ele não é nulo. Dependerá da ação daquela pessoa com a qual eu estou casando para que ela ingresse com a ação civil e venha efetivamente a anular aquela relação matrimonial, em português, aquele casamento. Tá? Então, o A casou com o B. O A esqueceu de dizer o B, dolosamente omitiu, né, escondeu que tinha uma condenação criminal ou que tinha uma doença grave. Esse B pode simplesmente dizer, beleza, eu fico chateado, mas segue o jogo, vamos seguir o casamento. Casamento válido. Agora, ele pode ingressar com a ação civil para anular aquele casamento. Ele pode realmente ingressar com a ação civil visando anular aquele casamento. E aí, havendo a sentença judicial, se anulará. Isso tem um efeito aqui no direito penal, tá? Porque veja só, a pessoa que foi enganada, ou seja, que realizou o matrimônio, casou, mas não tinha aquela informação, ela pode dizer, não, eu aceito isso, eu me conformo com isso, eu vou ficar bem com isso. E não oferece a ação civil que eu falei para vocês. E em relação à ação penal, tem um detalhe muito interessante. Esse artigo 236, hoje, é o único exemplo no direito penal brasileiro, não há outro, tá certo? De ação penal privada personalíssima. Então, o artigo 236 é o único exemplo que nós temos no Brasil hoje de uma ação penal privada personalíssima. O que isso significa?
Significa que a ação penal não apenas ela é privada, portanto ela é de iniciativa do ofendido, no caso o cônjuge enganado, como somente o cônjuge enganado pode ingressar com a ação. Vamos fazer aqui uma lembrança em relação à ação penal privada. Qual é a regra geral da ação penal privada? A ação ela é do ofendido, mas se o ofendido não oferecer a ação, uma daquelas pessoas que estão lá listadas no artigo 31 do Código de Processo Penal, cônjuge, ascendente, descendente e irmão, podem, no lugar daquela pessoa ofendida, oferecer ou continuar com a ação penal. Então, crime contra a honra. A vítima, ela efetivamente morreu. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão podem se habilitar no lugar dela e oferecer a ação penal. Nesse crime que nós estamos estudando, no artigo 236, não. Só o ofendido, daí a gente vai falar em ação penal privada personalíssima, só o ofendido e apenas ele pode efetivamente oferecer a ação privada. Então, se o ofendido morre, morre com ele o direito de oferecimento da ação penal privada. O que ele entendeu o legislador penal aqui é que era algo muito próprio dele, era algo muito exclusivo dele. Então, a vontade dele deve ser preservada. Assim como no juízo civil, dependerá dele a iniciativa da ação para anular aquele casamento, repito, ele é anulável, não nulo, aqui é a mesma coisa. Dependerá apenas do ofendido o direito de oferecer essa ação. Se o ofendido não quiser, não haverá ação e ninguém pode, na eventual falta do ofendido, substituí-lo. Veja o que diz aí o parágrafo único desse mesmo artigo 236. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Ou seja, ele primeiro precisa ingressar com a ação civil, tem que haver a sentença civil anulando aquele casamento para só então eu apresentar a ação penal. E repito, essa ação penal que é exclusiva do cônjuge, aspas, enganado, né? Ou seja, do ofendido, da vítima. Tá? Seguindo ainda nos crimes contra a família, vamos ver aí o artigo 237. Ele vai falar em conhecimento prévio de impedimento, contrair casamento conhecendo a existência de impedimento que cause a nulidade absoluta. Veja, no caso anterior, duas pessoas casam e uma está enganando a outra. Aqui não. Ambas sabem do impedimento. Só que aquele impedimento é um impedimento absoluto, causa nulidade absoluta. Um exemplo, sogra casando com genro, ou sogro casando com nora. O Código Civil veda por completo isso. Aí sim, não é mero caso de anulabilidade, de um casamento eventualmente anulável. É um casamento nulo, de nascimento, de pleno direito. Porque aqui se está a proteger efetivamente a linha sucessória. Né? Imagina os problemas que eu teria na linha sucessória quando o sogro casa com a nora e tem, por exemplo, uma prole. Né? O que é que eu faria em relação à prole anterior? Então, o Código Civil veda nesse caso. Então, o artigo 237 ele é um passo além do anterior. No anterior, tem alguém sendo enganado e esse alguém pode decidir se quer ingressar com a ação civil e com a ação penal. Aqui não. Temos os dois sabendo que existe aquele impedimento e, apesar daquele impedimento, seguem efetivamente com o casamento. Então, aqui o dolo existe para ambos. A ação penal, portanto, volta a ser a regra lá da bigamia, que é a ação penal pública incondicionada. Veja que a diferença em relação à ação penal a gente vai encontrar só no artigo 236. Tudo bem? Ainda seguindo nesse capítulo dos crimes contra o casamento, dentro do título dos crimes contra a família, chegamos aí ao artigo 238, atribuir-se falsamente a autoridade para a celebração de casamento. Imagina que eu, não sendo juiz de direito, não sendo juiz de paz, eu me atribuo a capacidade, a condição de formalizar um casamento. O crime, obviamente, existe para mim. Então, eu estou enganando aqueles noivos, aqueles cônjuges, passando-me por juiz de paz ou por juiz de direito. O juiz de paz, você sabe, ele é nomeado pelo Estado, especificamente pelo Poder Judiciário, para que ele possa exercer essa função de celebração de casamento, mas ele tem que ser nomeado. Imagina que por algum motivo aquela minha nomeação não foi feita,
ou eu deixei de ser juiz de paz, mas eu sigo celebrando casamentos, tá certo? Dentro desse caso, eu tenho aí o crime do artigo 238. Aqui algumas questões que eu quero ver para vocês. Então, qual é o crime? Eu, sem ter essa autoridade, celebro esses casamentos. Aqui eu tenho efetivamente o crime. Algumas coisas podem acontecer, algumas reflexões que eu quero fazer com vocês aqui em relação a esse artigo. Primeira delas, tá? Este casamento é um casamento que a gente vai chamar lá no direito civil de casamento putativo, um casamento imaginário, mas o direito civil, ele autoriza que eu faça eventualmente a validação desse casamento. Ou seja, eu fiz o casamento junto a alguém que não tinha esse poder, mas como aquelas duas pessoas, casantes, noivos, né, cônjuges, elas estavam de boa fé, o direito civil permite que depois eu formalize, aí sim perante alguém que tem esse poder, mas retroagindo para que eu tenha o direito de aproveitar todos os efeitos daquele momento anterior. Então, é o que chamam de casamento putativo, eu posso ter a validação posterior desse casamento, desde que ele seja feito depois com as formalidades necessárias e, repito, retroagindo àquela data anterior. Uma outra questão que eu quero ainda ver com vocês no 238. Então, a gente viu que, em regra, quem celebra casamento é juiz de direito, é juiz de paz, etc. Mas, em algumas situações extremas, é possível que eu tenha outras pessoas autorizadas pela lei civil a celebrar aquele casamento, e aquele casamento terá sim validade. Situações extremas é o comandante de um navio, o comandante de uma aeronave. Então, a doutrina civil fala casos como uma pessoa que está no navio e está doente, ou está numa aeronave e precisa, deseja celebrar aquele determinado matrimônio. É possível sim que o comandante daquela aeronave, daquela embarcação, faça esse matrimônio e isso seja reputado válido. Há também o chamado casamento militar. Em algumas situações de guerra, você autoriza que uma autoridade militar faça esse tipo de celebração e ela vai produzir efeitos civis necessários. Mas, veja, o crime existe quando aquele indivíduo não tem essa atribuição, não tem esse poder, e ele faz. Indo aí ao 239, né, vamos aí ao 239, ele fala em simulação de casamento. O que é o tema aqui? Simular casamento mediante engano de outra pessoa. Eu estou celebrando um casamento, mas eu estou enganando a outra pessoa. Tá? Aqui não é um caso que a gente viu nos artigos anteriores. Não há impedimento, eu não tenho aí algum tipo de omissão sendo feita. Eu estou fazendo uma simulação de casamento, enganando ao cônjuge, ou seja, eu não estou casando, eu sei que não estou casando, mas eu engano aquela pessoa para que de alguma forma ela possa efetivamente achar que está diante de um matrimônio, que está diante de um casamento, que está diante de um ato considerado válido. É nesse cenário, nesse caso, que a gente tem o 239. Claro que aqui atuarão como coautores ou partícipes todos os que estejam envolvidos, tá certo? Então, imagina que o João quer enganar a Maria, dizendo que estão casando, simula ali um casamento, tá? Ele e todos os que estejam envolvidos responderão pelo artigo 239. Então aqui eu tenho que ter, veja, insisto, no artigo 236 eu estou escondendo daquela pessoa um impedimento que eu teria para casar. Tudo bem. Mas eu estou fazendo o casamento dentro das formalidades necessárias, dentro de uma autoridade que pode realizar aquele casamento, investida dessa determinada função. Nesse caso agora, não. Estou simulando uma situação toda que não envolve de nenhuma forma casamento, não estou diante de um cartório, ou de uma autoridade cartorária, de um juiz de paz, mas eu crio uma simulação para que aquela pessoa enganada que tenda a pensar, veja a pensar, comece a pensar que está ali celebrando efetivamente, ou está diante de uma celebração formal. Eu estou enganando essa pessoa e eu respondo realmente por esse crime. Tá? Então, são situações diferentes. No 238, eu estou diante de um casamento formal e eu apenas estou escondendo uma situação que impediria aquele casamento. No 239, não. Eu estou simulando tudo. Aquela pessoa que está me casando não é juiz de paz, aquelas testemunhas sabem daquilo ali. Então, todas aquelas pessoas que estão envolvidas responderão pelo crime do 239. Tá?
Com isso, a gente encerra esse primeiro capítulo dos crimes contra a família, que vai do 235 ao 239. Tudo bem?